Boa tarde. Então, nós vamos dar início ao estudo sobre mais um capítulo do livro de Daniel, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Como a gente tem feito em todas as aulas, vamos fazer um breve resumo do que foi tratado, então, no capítulo 4. Bom, lá no capítulo 4 a gente aprendeu que Nabucodonosor, em uma fase da vida dele, que ele já estava reconhecendo Deus como soberano, como aquele que guiava, né, a vida dele, que tinha o poder de dar e tirar o reino de qualquer pessoa. Nesse momento, então, que ele já tem esse entendimento, Nabucodonosor decide contar a todos os povos sobre as maravilhas que Deus vinha fazendo na vida dele, e então ele conta um de seus sonhos, né? Então, Nabucodonosor vai contar sobre um sonho que ele teve, que ele ficou muito assustado, chamou todos os magos, né, feiticeiros, caldeus do reino, para interpretar, mas ninguém conseguiu, só Daniel pôde fazer. Então, nesse sonho, ele conta que ele viu uma grande árvore, né, e que todos os seres viventes da terra se mantinham a partir daquela árvore. E ela, então, representava o próprio Nabucodonosor, uma árvore enorme, né, mostrando, então, a grandeza de Nabucodonosor frente ao reinado da Babilônia. Então, nesse sonho, Nabucodonosor vê um anjo que grita em alta voz, contando para todo mundo que aquela árvore seria cortada, folhas e frutos seriam espalhados, os seres viventes se afastariam daquela árvore e a cepa seria mantida, que é aquela parte, né, que tem as raízes, aquela parte da árvore que fica mais próxima da terra, essa parte ficaria então mantida, não seria destruída, até que se passassem 7 tempos em que essa árvore estivesse ali, né, no tempo, sob o orvalho, né? Então, depois de 7 tempos, haveria então uma mudança e essa árvore então voltaria a crescer. Daniel então interpreta o sonho e aconselha Nabucodonosor a se redimir dos seus pecados para que ele tivesse uma chance de que esse sonho não se realizasse, né? Mas Nabucodonosor não ouve os conselhos de Daniel, não leva em consideração aquele sonho, né? E continua agindo com arrogância, pecando, fazendo mal para o povo, né? Agindo só para resolver os seus problemas próprios, sem se preocupar com o reinado. Então, ele acaba perdendo o seu reino, né? Todos se afastam dele, ele passa a viver como os animais, né? No campo, se alimentando das ervas do campo ao relento, até que passa, então, os 7 tempos que a gente viu que representa um tempo perfeito, o tempo necessário para que ele pudesse se redimir, e Nabucodonosor, então, volta a ser rei, todo mundo volta a servi-lo, né? E ele fala, inclusive, que o seu reino foi engrandecido a partir do momento que ele reconheceu Deus como soberano, né? Como Senhor de todas as coisas, de todos os reinos, de céu e da terra, né? Então, a gente vai hoje falar sobre o capítulo 5, né, que é a escrita ou a escritura na parede. Então, esse capítulo 5 ele vai contar a história de um rei chamado Belsazar, né? Belsazar significa Bel proteja o rei. Lembra que a gente viu que Bel era aquele deus, né, dos babilônicos, que eles eram um falso deus, né? Que eles achavam que era o deus do céu e da terra, né? Então, o versículo 1 do capítulo 5 traz que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, a gente consegue perceber aqui, olha, que é um fato digno de ser contado. Por quê? Porque não era comum naquela época que os reis ficassem ali junto com o povo, né, bebendo junto com as outras pessoas, em presença de todo mundo, não era comum. E a gente vê aqui, então, um posicionamento de Belsazar diferente do que acontecia com a maioria dos reis. Então, a gente vai ver uma postura dele de quem gosta de farra, de quem gosta de beber, né? De ostentar, de aparecer. O versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei
e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, a gente está vendo aqui que Belsazar mandou que os seus servos buscassem os utensílios que Nabucodonosor tinha retirado lá do templo de Deus em Jerusalém. Lembra no capítulo 2 que ele vai lá e toma Jerusalém e invade o templo e tira os utensílios e traz e coloca no templo do seu falso Deus? Nabucodonosor fez isso. Então a gente está vendo aqui Belsazar indo lá, pegando, mandando seus servos buscarem esses utensílios para que eles pudessem beber vinho nesses utensílios. Então a gente vê aqui uma falta de respeito tremenda, né? A gente sabe que Nabucodonosor foi lá e retirou do templo, mas ele ainda não foi dos piores, porque ele colocou no templo do seu falso Deus, para realmente para mostrar que o Deus dele era melhor que o nosso, que ele ia lá e invadia o templo, pegava as coisas e botava no templo do Deus dele. Mas agora a gente está vendo Belsazar fazendo ainda pior, pegando esses utensílios para beber vinho com as suas mulheres, concubinas e outras pessoas no reino. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, só está falando que todo mundo, né, fez o que o rei tinha mandado. Ele mandou trazer os utensílios, eles trouxeram e todo mundo começou a beber vinho nesses utensílios. E aí o versículo 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Então a gente está vendo aqui, olha, que Belsazar e as outras pessoas que estavam com ele naquela festa começaram a beber vinhos nesses utensílios que foram retirados do templo de Deus e pior, ainda começaram a cultuar seus falsos deuses nesse momento, desrespeitando o nosso Deus, profanando aqueles utensílios, fazendo idolatria naquele momento. Então Deus deve ter ficado muito, muito, muito chateado com essa postura, né, de Belsazar. Então, no versículo 5, fala que, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, está falando que imediatamente, no momento que eles estavam bebendo vinho ali naqueles utensílios, apareceram os dedos de mão de homem, né? E esses dedos começaram a escrever na parede, na caiadura da parede, quer dizer, naquela parede caiada em que foi passado cal, né? Em frente ao candeeiro, né? Então, esses dedos começaram a escrever algumas palavras ali na parede, na presença de todo mundo, de Belsazar e das outras pessoas que ali estavam. Então, versículo 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então, falando que Belsazar ficou apavorado de ver umas mãos, pensa, os dedos escrevendo coisas na parede, você não conseguindo saber o que aquilo significava, né? O que ia acontecer com ele a partir daquele momento, né? Então ele ficou apavorado, com as pernas bambas, joelhos batendo um no outro, para mostrar o quão apavorado ele ficou. E aí o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então Belsazar falou assim: olha, tragam aos caldeus, encantadores, feiticeiro, e aquele que conseguir ler e interpretar essa escritura vai ganhar um tanto de presentes caros, vai assumir a terceira posição mais importante no meu reino. Então ele tentou que essas pessoas interpretassem, lessem aquelas palavras e interpretassem o que aquilo significava. E aí o versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então, os sábios, né, vieram, tentaram ler, mas não conseguiram saber o que aquilo significava.
Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Então, Belsazar, que inicialmente naquela festa, né, assumiu uma postura de zombar das coisas de Deus, né, mandou buscar os utensílios, traga aquilo lá que nós vamos beber ali, né? Então, dessa postura, né, desse semblante de fazer zombaria, de escárnio com as coisas de Deus, ele passou, ele mudou. E aí ele teve um momento em que ele ficou apavorado, assustado com aquelas mãos, aqueles dedos escrevendo na parede, né? E aí agora ele já estava com o semblante ainda mais mudado. Agora ele estava preocupado com o que ia acontecer com ele. E não era só ele que estava preocupado. Fala que os seus grandes também estavam sobressaltados. Estava todo mundo com medo do que ia acontecer. Todo mundo preocupado com o que aquilo significava. Aí o versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Então ela falou assim: olha, vem cá, rei, não fica preocupado, não, fica tranquilo, né? Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então a rainha mãe fala assim: não fica preocupado, não, que eu tive uma ideia. Na época de Nabucodonosor, teu pai, na verdade não era pai dele, não. A gente vai ver que isso aqui era uma forma de expressão, né? Então ela fala assim: ó, na época do Nabucodonosor, ele constituiu um homem, né, que era o Daniel, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai falar o nome dele. Ele colocou esse homem como chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, e esse Daniel era um homem especial, ele tinha o espírito dos deuses santos, né? Ele tinha luz, inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses. Então ela fala assim, ó, fica tranquilo, né? Esse homem é especial. Esse homem foi o chefe dos magos porque o seu pai, Nabucodonosor, o constituiu assim. E aí, como eu falei, né, Nabucodonosor não era pai do Belsazar, né, era uma forma de expressão. Nabucodonosor, na verdade, ele era pai da Nitocris, né, e ela casou com a Nabonido. Então, Belsazar é filho da Nitocris com o Nabonido. E aí, a rainha mãe continua falando lá no versículo 12. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, ela está falando assim: olha, esse Daniel, ele tinha espírito excelente, muito conhecimento, muito inteligente, né? Era capaz de interpretar sonhos, de declarar enigmas, de solucionar casos difíceis. Ele era chamado de Daniel, mas o Nabucodonosor colocou o nome babilônico dele de Beltesazar. E ele vai poder te dar a interpretação. Chama ele lá que ele vai ler e interpretar para você o que isso significa. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Então a gente vê aqui o Belsazar perguntando para Daniel: é você mesmo que é aquele Daniel que a rainha mãe me recomendou? Então aqui a gente vê outra característica do Belsazar. A gente já viu que ele era dado à farra, a beber ali na presença de todo mundo, que não era comum para a época. Mas a gente percebe também que o Belsazar ele não era muito envolvido com as coisas do reino, porque embora Daniel tenha sido grande na época de Nabucodonosor, a rainha mãe sabia detalhes sobre ele, Belsazar nunca tinha ouvido falar. E Daniel vivia ali no reino, ele tinha aí por volta de 90 anos nessa época, né? E Belsazar nunca tinha ouvido falar dele. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti,
e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então, Belsazar fala assim: olha, a rainha mãe me falou, né, a seu respeito, me falou que você é muito inteligente, tem luz, tem excelente sabedoria, lembrando que Daniel já era idoso nessa época, né? Então, aí eu fiquei pensando, né? Belsazar falou que tem ouvido muito a teu respeito, a gente viu a rainha mãe dando características sobre a postura, né? Sobre a forma de viver de Daniel, e aí eu fiquei pensando, que será que as outras pessoas têm ouvido a nosso respeito, né? Será que a gente tem assumido uma postura assim frente à obra de Deus que é digna de reconhecimento das outras pessoas, não para nosso não para que a gente tenha status, para que a gente apareça para os outros, mas será que a gente tem feito a nossa função de trabalhar pelas coisas de Deus, né? De honrar a Deus com a nossa vida? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Daniel fez a parte dele, e a gente vê que a rainha mãe, depois de muitos anos, ainda falava detalhes sobre como ele era, né? Bom, aí Belsazar continuou falando, né? Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Então ele fala assim: olha, apesar de que eu chamei todos os sábios do reino para virem aqui, para lerem o que está escrito e interpretarem, todo mundo tentou, mas ninguém conseguiu. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então, a gente está vendo aqui Belsazar prometendo para Daniel o mesmo que ele tinha prometido para os outros sábios, que se ele conseguisse ler e interpretar aquela escritura, que ele seria vestido de púrpura, vestir uma roupa na cor púrpura, gente. Eu coloquei essa caixinha aqui nesse tom de roxo para vocês verem o que é a cor púrpura, né? Então, naquela época, vestir uma roupa dessa cor era sinônimo de status, porque quem usava roupa dessa cor era pessoas da nobreza, eram sacerdotes, a realeza, porque essa tintura era muito cara. Então, quem tinha condições de ter uma roupa púrpura é porque era lá, tinha cargos altos, eram pessoas da nobreza, sacerdote ou realeza, né? Aí o Belsazar falou com ele que se ele conseguisse ler, além de vestir púrpura, que ele teria uma cadeia de ouro ao pescoço. Uma cadeia de ouro é um colar de ouro, né, que funcionaria como uma insígnia, que mostraria então o status de Daniel, né, para que todo mundo pudesse, quando olhasse para Daniel, reconhecer que ele tinha uma posição alta naquele reino, né? Porque ele estava vestido de púrpura e ainda tinha aquele colar de ouro ao pescoço, mostrando que ele era alto, que ele tinha um alto cargo. Aí eu achei esse artigo aqui na Super Interessante, que fala, né? Eles analisaram qual foi a tintura de tecido mais cara da história e foi justamente essa tintura, né? Púrpura tíria, porque para produzir essa tintura eles extraíam uma secreção leitosa de um caramujo, né? Que é chamado de múrex, lá do mar Mediterrâneo. E aí, para produzir um pouquinho aqui, esse é o caramujo, né? Para produzir 1 grama dessa tintura precisava de 1.000 caramujos, então era muito caro por isso, né? Era difícil de produzir, precisava de muito caramujo para conseguir produzir uma quantidade pequena dessa tintura. E para colorir dessa cor precisava de muita tintura, né? Então eles falam que 1 quilo de tecido pintado, tingido com essa cor púrpura, né, equivaleria hoje a cerca de US$ 25.000, ou seja, mais de R$ 130.000 1 quilo de tecido. Só coloquei isso aqui só para vocês terem uma noção de como era importante se vestir da cor púrpura, né? Era demonstrar para todo mundo que eu tenho poder, por isso que eu posso usar essa cor. E a gente viu que, além de prometer que Daniel vestiria púrpura, que teria um colar no pescoço, então aquele vestido de púrpura, ele aqui com uma cadeia de ouro ao pescoço, né? Belsazar prometeu também que ele seria o terceiro mais importante no reino, ou seja, acima de Daniel só teria
o Nabonido, né, que era o rei, e o Belsazar, que era, naquele momento, quem estava assumindo a posição de rei. Mas, na verdade, quando Belsazar esteve aí assumindo como rei, Nabonido ainda era vivo. Ele era o rei verdadeiro. Mas ele teve um período de um alto exílio, ele ficou exilado por um tempo. Aí na história não explica muito bem o que aconteceu, mas parece que Nabonido e Belsazar, eles não se bicavam muito, eles não combinavam muito, até por questões religiosas, e parece que por essa postura de farrista, né? De gostar de bebedeira, essas coisas assim. Então parece que os dois não combinavam muito, e teve um período em que Nabonido ficou afastado do reino e Belsazar assumiu, então. Então, quando ele promete que Daniel seria o terceiro do reino, é por isso, porque o primeiro era o Nabonido, que era o rei verdadeiro, né? O segundo seria Belsazar, herdeiro de Nabonido, e o terceiro, então, seria Daniel. Então, aí o versículo 17, né? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então Daniel fala assim: olha, seus presentes não são necessários, não. Eu vou interpretar o que está escrito ali naquela parede, não porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, mas porque Deus permitiu que aquelas mãos viessem escrever aquilo, porque Ele quer que você saiba o que está escrito. É por isso que eu vou interpretar. Então, não foi com a intenção de falar assim, fica com isso aí. Não foi com uma intenção de agir com arrogância, né, com grosseria. Foi de falar para o rei assim, olha, eu vou obedecer a sua ordem e vou ler e vou interpretar, mas é porque Deus quer que você saiba o que está escrito ali, não é pelos presentes. E aí no versículo 18, Daniel fala: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Então ele fala assim: ô Belsazar, lembra do Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele foi grande, né? Teve muita glória, muita majestade, porque Deus deu a ele, né? Foi Deus quem permitiu que ele tivesse aquela grandeza toda. Por causa da grandeza que lhe deu, então, por causa da grandeza que Deus deu a Nabucodonosor, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria e a quem queria ele deixava com vida. A quem queria, Nabucodonosor exaltava, e a quem queria ele podia abater. Isso porque Deus deu a ele grande poder. Quando, porém, o seu coração se elevou, então, olha aqui, quando o Nabucodonosor ficou arrogante, né, demais, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derrubado, né, retirado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então, fala assim, olha, no momento em que Nabucodonosor ficou muito arrogante, muito soberbo, cometendo muitos pecados, isso desagradou a Deus e Deus retirou dele o trono e também a glória. Aí o Daniel continua falando. Nabucodonosor, né, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Então ele fala assim, olha, Nabucodonosor, naquele momento em que ele ficou tão arrogante, Deus retirou o reino dele, ele ficou vivendo como um animal, né, ali no campo. E só no momento em que ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos os reinos, o reino dos homens e também dos céus, só nesse momento, então, é que o seu poder, o seu reino foi reconstituído, né? Então, Nabucodonosor perdeu o reino, ficou sozinho, ao relento, até que reconheceu a soberania de Deus, e aí o seu reino foi reconstituído. E aí Daniel continua falando. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Então Daniel fala assim, olha, Belsazar, você
apesar de saber dos erros de Nabucodonosor, você poderia ter usado disso para o seu aprendizado. Isso podia ter te servido de lição. Você poderia ter humilhado o seu coração, poderia ter vivido de forma mais digna, porque você conhecia a história, você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor. E aí Daniel continua falando. E te levantaste contra o Senhor do céu. Então ele fala assim: olha, Belsazar, você se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então Daniel está falando assim: olha, você fez besteira, meu filho, profanou utensílios sagrados, cultuou falsos deuses, não glorificou a Deus. Logo, a esse Deus que tem domínio sobre a tua vida e sobre os teus caminhos, foi a esse Deus que você desagradou, né? Então, da parte dele, da parte deste Deus, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. E aí Daniel continua falando: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Então, agora a gente vai ver Daniel interpretando essas palavras que foram escritas na parede, né? Na parede foi escrita, então, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí a gente vai ver agora Daniel interpretando essa escritura. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, falando assim, olha, Deus veio aqui, avaliou o teu reinado e acabou com ele, resolveu dar fim nisso. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Então, isso significa que Deus veio, olhou para você reinando, como é que você conduz esse reinado e viu que você não é digno de ser rei da Babilônia. Você foi achado em falta, você não é suficiente o que você tem feito. E Pérez significa dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. Então, o seu reino foi dividido, foi dado aos medo-persas, e você agora, então, o reinado da Babilônia acabou, né? Não vai ter continuidade mais, acaba a Babilônia e vem, então, o reinado medo-persa. Aí a gente vai lembrar que nessa aula, né, do capítulo 2, que a gente viu essa grande estátua, o sonho do Nabucodonosor com essa grande estátua, a gente viu que a cabeça de ouro representava o Nabucodonosor, né, o reinado da Babilônia, então, e que depois viria um reino de prata, um reinado de prata, né, o tronco e os braços de prata significavam, então, o reino medo-persa que viria depois, então, do reinado da Babilônia. E a gente até falou naquela hora, né, que o último rei da Babilônia seria o Belsazar, e aí a gente está vendo isso acontecendo, e depois veria o reinado medo-persa, cujo primeiro rei seria Dario. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Então, a gente está vendo aqui, né, Daniel assumindo essa posição de terceiro mais importante, mas por quê? Porque ele já sabia que aquilo ali não ia durar, não, que a profecia se cumpriria, né, e o reino seria, então, entregue aos medo-persas. E aí o versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Tem, então, início o reinado medo-persa. E aí, como a gente tem feito, né, a cada aula, a gente tenta tirar aqui no finalzinho um resumo do que a gente conseguiu aprender com o estudo desse capítulo. E aí a gente vê, então, que uma das coisas que a gente consegue aprender é que a gente precisa aprender com os nossos erros e também com os exemplos dos outros. Belsazar não aprendeu com os erros do Nabucodonosor. E será que a gente tem aprendido?
com os nossos próprios erros e também com os erros das outras pessoas que estão ao nosso redor? E também com os acertos. Será que a gente tem aprendido com os acertos dos outros? Isso é importante, a gente estar sempre, né, repensando na forma como a gente conduz a vida da gente, né, na forma como a gente vive, e a gente usar dos exemplos dos outros para o nosso aprendizado também. A gente viu que a postura e o modo de vida de Daniel fez com que muito tempo depois ainda se ouvisse falar dele. E aí eu coloco aqui, né? Como é que a gente tem se portado? Será que algum dia alguém vai ouvir falar de nós como alguém que contribuiu positivamente para a obra do Senhor? Isso aqui eu acho que é importante a gente repensar, né? Como é que a gente tem conduzido as coisas de Deus? Como é que a gente tem trabalhado, né? Para facilitar que outras pessoas enxerguem a beleza de Cristo Jesus, né? Então a gente precisa pensar nisso, não amaciar a palavra de Deus, não tentar falar de forma mais branda, a gente tem que falar aquilo que está escrito na Bíblia da forma que é, para que as outras pessoas possam ouvir e ter consciência da necessidade de seguir a Cristo Jesus, né? E lembrando que Deus tem controle de tudo, Ele guia nossos caminhos, seus planos são sempre cumpridos, independente de nós, os planos de Deus vão ser sempre cumpridos, né? E aí eu trouxe esses versículos aqui para a gente fechar esse estudo de hoje, né, de Mateus 28, 19 e 20, que traz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, cabe a cada um de nós sair, né, fazendo discípulos, mostrando Cristo para as outras pessoas, falando da forma como a Bíblia fala, né, falando a verdade sobre o Evangelho, né, mesmo que às vezes a pessoa não queira ouvir, é nossa função falar. E aí, falar e orar para que aquela pessoa esteja sensível a aprender sobre as coisas de Deus e a se converter, né? Fala aqui, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a gente tem aí a Bíblia ensinando para a gente, né, como que a gente deve agir, como que a gente deve se portar, a gente tem que contar isso para as outras pessoas. E aí Cristo promete que Ele estará conosco todos os dias até o final, até a consumação dos séculos. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, que o resto Ele faz, né? Então, era isso, capítulo 5, né? A gente vai, então, no próximo encontro, dia 24 de julho, estudar o capítulo 6, que é Daniel na Cova dos Leões.